uma estrutura e uma vantagem do não tecido perante ao tecido, é a sua diversidade de processos de fabricação e consolidação. Uma coisa importante quando se fala em não tecido, para se ter uma base, hoje se tem gramaturas, que é uma das unidades de medida do não tecido, da ordem de 2 gramas por metro quadrado até 2.000 gramas por metro quadrado destinado para filtração. É muito amplo as possibilidades existentes e a serem desenvolvidas de não tecidos para aplicação em filtração. Como eu comentei, essa dimensão, essa estrutura 3D, elas são porosas, elas são flexíveis, elas promovem a área superficial e isso faz com que a gente tenha uma capacidade de retenção de partícula muito elevada. Então, nós não estamos só falando do tamanho da partícula, né? O tamanho da partícula, ela vai ser definida na composição do não tecido através da sua porosidade. O que nós estamos falando é capacidade de retenção de partícula. Então, hoje, o grande sucesso de uma mídia filtrante é o quanto tempo o seu processo vai aguentar essa mídia sem ela saturar, tá? Então, são características muito importantes. A perda de carga inicial e final do processo. Não adianta nada você desenvolver uma mídia que tem uma excelente capacidade de reter partículas finas, mas a capacidade de saturação dessa mídia é muito pequena. Então, o volume e o tempo que você vai estar filtrando, ele vai fazer com que as trocas sejam muito grandes, muito elevadas no seu processo. Então, quando se desenvolve uma mídia, tem que se pensar muito nessa capacidade de retenção de partículas. A permeabilidade do fluido que está sendo filtrado, nós não estamos falando só de filtração de ar, mas também de alguns fluidos, combustíveis, óleo, água, o que você quer que passe nesse filtro, né? E o que você tem que reter. Isso também é muito importante quando está se desenvolvendo um não tecido. Aqui tem um exemplo de uma foto que eu achei muito interessante e que mostra um não tecido. Aqui dá para se observar a estrutura tridimensional dele, dá para se observar, inclusive, uma gota de água na superfície desse não tecido. Dá para se observar que ele é um não tecido com filtração gradativa e que ele tem também um reforço de uma tela de screen internamente. Toda essa tecnologia de construção do não tecido permite que ele tenha uma excelente vida útil, um tempo de troca elevadíssimo, porque o tempo de saturação desse não tecido é também elevado, um tratamento superficial, onde mostra que essa gota não vai penetrar nesse tecido, então o pó que você está filtrando ele não vai sofrer aglomeração e tampar a porosidade desse não tecido. Ele vai suportar processos de limpeza e fluxo de limpeza, porque são feitos com fibras de alta tenacidade. Então, tudo isso é importante para que a gente possa estar falando sobre não tecido e a importância dele no meio de filtração.